A esperança de todo cristão no futuro se baseia na ressurreição de Jesus Cristo e na promessa de que a ressurreição dele garante a ressurreição e a vida eterna daqueles que nele creem. O retorno de Cristo à vida, depois da morte na cruz, garante aos cristãos que suas promessas são confiáveis e que aqueles que a Ele entregam a sua vida em confiança podem aguardar vida eterna e imortal. No estudo de hoje, vamos falar um pouquinho a respeito do que a Bíblia diz sobre a ressurreição. Então, pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar. Para os que morreram em Cristo, a ressurreição significará tornar a viver do sono inconsciente da morte. Para os crentes em Cristo, que estiverem vivos quando Ele voltar, significará transformação para uma existência imortal na nova terra. Então, feche seus olhos e vamos fazer a nossa oração. Pai amado, grandioso Deus, mais uma vez lhe pedimos sabedoria e entendimento para compreender as verdades reveladas por meio da Tua Palavra. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. De maneira bem objetiva, a ressurreição é a restauração da vida, juntamente com a plenitude do ser e da personalidade, subsequentemente à morte. Uma vez que a humanidade está sujeita à morte, deve haver uma ressurreição para que possa existir novamente a experiência da vida após a sepultura. Através do Antigo e do Novo Testamentos, os mensageiros de Deus expressaram sua esperança quanto a uma ressurreição. Vamos ler Jó no capítulo 19, verso 25 ao verso 29. E diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos e a causa deste mal se acha nele? Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. A esperança da ressurreição, para a qual temos sólida evidência, estimula-nos com o pensamento de que poderemos desfrutar um futuro melhor para além do presente mundo, pois aqui a morte é o destino certo de todos. A ressurreição dos justos mortos para a imortalidade acha-se intimamente associada à ressurreição de Cristo, pois é o ressurreto Jesus que no devido tempo operará a ressurreição dos mortos. E qual a importância da ressurreição de Cristo? O que teria acontecido se Cristo não houvesse ressuscitado? Paulo resume muito bem isso em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 14 ao 18. E diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ainda, falando sobre a ressurreição de Cristo, também podemos perceber que o Cristo que saiu da tumba era o mesmo Jesus que vivera em carne aqui. Agora, ele possuía um corpo glorificado, mas este ainda era um corpo real. Era tão real que os outros nem mesmo perceberam a diferença. Leia comigo o Evangelho de João, do capítulo 20,
os versos 14 ao verso 18. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me de onde o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. O próprio Jesus, portanto, negou que fosse uma espécie de espírito ou fantasma. Afinal de contas, Maria acabara de confundir Jesus com o jardineiro. Como nós vimos, Cristo ensinou que existem duas ressurreições gerais: a ressurreição da vida para os justos e a ressurreição do juízo para os injustos. Vamos ver de novo em João, capítulo 5, verso 28 e 29. E diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiveram feito o bem para a vida eterna, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ainda, conforme afirmam as Escrituras, entre essas duas ressurreições há um lapso temporal de 1000 anos, que também chamamos de milênio. Vamos ver em Apocalipse capítulo 20, o verso 4 e o verso 5. E diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O texto é muito claro. Aquele que participa da primeira ressurreição é chamado bem-aventurado e santo. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Eles não experimentarão a segunda morte no lago de fogo ao final dos 1000 anos. Veja também lá o verso 14. Como já estudamos, essa ressurreição para a vida e a imortalidade ocorre por ocasião do segundo advento de Cristo. Aqueles que a experimentarem jamais tornarão a morrer. Estarão unidos a Cristo para sempre. E como será o corpo dos ressuscitados? À semelhança de Cristo, como vimos, os santos ressurretos possuirão um corpo real. Assim como Cristo se ergueu glorificado, também eles serão glorificados na ressurreição. Paulo ainda diz que Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Está lá em Filipenses capítulo 3 e o verso 21. Ele chama o corpo não glorificado e o corpo glorificado de corpo natural e de corpo espiritual, respectivamente. O primeiro é mortal e corruptível. O segundo é imortal e imperecível. A mudança da mortalidade para a imortalidade ocorre instantaneamente na ressurreição, como nós vimos, num abrir e fechar de olhos. Mas também, meus queridos, há a ressurreição da condenação, como nós vimos. Os injustos ressuscitam na segunda ressurreição geral, que ocorre no fim desses 1000 anos, ou do milênio, que nós vimos há pouco. Essa ressurreição ocorre para que se execute o juízo final e a condenação, conforme está lá em João capítulo 5, verso 29. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida serão ressuscitados nessa oportunidade e lançados para dentro do lago de fogo, experimentando
a segunda morte. Apocalipse capítulo 20 e o verso 15 e o verso 14, ali você pode encontrar isso. É claro que eles poderiam ter evitado este final trágico. Em linguagem inconfundível, Deus apresenta o meio de escape. Vamos ver Ezequiel capítulo 18, verso 30 ao 32. E diz assim: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredisses, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Cristo também fez uma maravilhosa promessa em Apocalipse capítulo 2 e o verso 11. E diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Portanto, meus queridos, aqueles que aceitam a Cristo e a salvação que Ele traz, experimentarão gozo indescritível por ocasião de seu extraordinário retorno. Desfrutando felicidade incomparável, passaremos toda a eternidade em companheirismo com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Creia nisso, viva isso. Vamos orar? Pai amado, querido Deus, louvamos o Teu nome, Pai, porque em Cristo Jesus temos vida e vida eterna, Pai. Nos ajude a permanecermos fiéis no Teu amor e na Tua graça, para que desfrutemos da bendita esperança reservada para os Teus santos filhos. Oramos e pedimos essas bênçãos, não porque merecemos, mas em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.